Maravilha, a gente começou aqui um pouquinho antecipado, né? O professor Dutra estava abrilhantando, né, o simpósio. Pena que a internet dele realmente caiu, porque as discussões, né, que ele traz para a gente são muito relevantes e necessárias. Né? Eu peguei ali um pouquinho uma parte que ele falou a respeito, que vocês estavam conversando a respeito da ética na propagação a respeito do uso da inteligência artificial. Né? Isso foi uma das coisas que no finalzinho da minha tese eu inseri, né, falando que uma parte da análise de dados foi feita com IA, porque os recursos que a gente tinha antes, o software de análise de redes sociais eram mais complexos, difíceis de manusear, e aí eu consegui fazer esse manuseio de dados, né, de grandes dados por meio da IA. E aí já coloquei também na tese que eu fiz esse uso. E eu também tive o receio, coloco ou não coloco, né? Porque a gente está vendo num momento de transição. Mas entendemos que é isso, né? O recurso que nós temos e a gente não pode ter receio de falar que foi usado, mas a gente precisa evidenciar a forma como foi usada, né? Categorizando ou analisando números, porque nós somos humanos, né? A evolução tecnológica está vindo aí, já veio, chegou, e nós continuamos sendo humanos com as nossas 24 horas e as nossas limitações. Mas vamos lá, eu amplio aqui, professor. Boa tarde a todos. Acho que aqui. Tá. Ai, eu não carreguei o arquivo. Tá, mas acho que esse aqui era o outro arquivo, mas eu só tinha feito uma pequena adaptação neles, né? Já foi feita a apresentação. Gente, boa tarde. Eu me chamo Aline, o professor João já falou, né, um pouquinho a respeito da minha trajetória. Fui aluna do professor João, ele não foi meu orientador oficial, mas é como se tivesse sido, e eu sempre o considero como um grande orientador, né, acadêmico, um grande mentor, e que com certeza despertou o meu olhar para educação, para tecnologia educacional, e hoje eu estou aqui discutindo com vocês um pouquinho, né, dessa junção de tecnologia, cultura, educação, que é esse contexto geral, né, dessa palestra de hoje. Ano passado, no simpósio, eu apresentei alguns dos primeiros resultados de pesquisas da minha tese, né? Foram 4 anos, então foram muitas etapas de pesquisa, muita revisão sistemática de literatura. Mais tarde eu vou apresentar também um artigo da revisão sistemática brasileira de literatura, depois eu fiz a internacional. E agora eu vou trazer um pouquinho dos resultados da minha tese, que daqui um mês, se Deus quiser, já vou ter defendido, né, lá em Lisboa, que não haja guerra, mas vamos lá, né? A gente que não haja a piora da guerra, porque a guerra já está aí. Né? Então vamos lá. A temática que nós vamos discutir hoje é a construção de comunidades educacionais em redes sociais digitais, os impactos e desafios dessa construção de comunidades educacionais online. Então, ao longo, né, desses anos, eu comecei a perceber que estava acontecendo uma evolução muito grande de professores, docentes, entusiastas da educação, querendo propagar, né, popularizar a ciência, propagar a educação, querendo fazer um bom uso das redes sociais digitais. E eu falei, gente, a gente precisa estudar, isso é um fenômeno, sim, isso é um campo rico de pesquisa. E aí foi nesse contexto, né, que que eu comecei a fazer essa pesquisa dentro desse campo de construção de comunidades educacionais online, porque eu acredito fielmente que a gente possa fazer uso dessas redes sociais para benefício educacional, para crescimento pessoal por meio da educação, para a construção, né, do pensamento crítico, que é o que a gente estava discutindo na palestra anterior ali com o professor Dutra, porque nós não podemos permitir que o nosso cérebro
diminua consumindo realmente conteúdos que ou nos colocam em bolhas ou que não tem realmente um ponto positivo para agregar à nossa vida, ao nosso conhecimento, basicamente memes e vídeos engraçados, né? Então a gente precisa entender que lugar é esse que nós estamos formando a nossa mente, porque é um lugar que está sendo muito perigoso para a gente. Então, a gente consome conteúdos, quais os tipos de conteúdos que a gente consome nas redes sociais digitais, e associado a isso, né, a gente tem feito muito uso de inteligência artificial, e cada vez mais a gente pode reduzir o nosso pensamento crítico, a gente pode reduzir a nossa criatividade, e tudo isso é muito perigoso no contexto atual. Então, nesse contexto, nós estamos dialogando na tese a respeito da educação e comunicação, que é um campo riquíssimo de pesquisa, e que um dos pilares, né, desse campo de pesquisa é o Brasil, a Igreja Católica, os estudos da Igreja Católica também foram muito importantes para a gente compreender esse contexto de educação e comunicação, educomunicação. A Universidade de São Paulo pesquisa há muitos anos, desde o final desde o começo dos anos 2000, né, a respeito dessa temática, e o Brasil é uma fonte realmente científica muito importante para esse contexto. É tanto que quando eu cheguei em Portugal, muitas pessoas não entendiam essas relações, e essa pesquisa também tem um cunho muito inédito lá. Então, quais são os reflexos, né, das redes e mídias sociais digitais e na educação como um todo? A gente discute também, aqui eu vou estar falando algumas pinceladas para vocês, e já convido para quando eu for publicar a tese que vocês possam ler, né, um pouco desse estudo. Educação formal, não formal, informal, como que a gente entende nessas comunidades educacionais digitais, qual é o tipo de educação que nós podemos ter nessas redes. Então, a gente vai ver, por meio de revisão sistemática de literatura, que os professores fazem uso, alguns professores de universidade fazem uso desse campo para a educação formal, mas também há muita educação não formal e a educação informal, né? Que é aquela educação que você abre uma rede social de um biólogo e ele está ali te explicando minimamente a respeito de um fenômeno da natureza, ou então de um professor de educação que a gente conhece muito bem, que é o professor João, falando a respeito de tecnologias digitais, né? Então, é uma educação informal na rede social digital. Então, a gente pode ter todos esses elementos nessa construção de comunidades. E aí a gente se questiona também, né, nesse contexto de comunidades educacionais. Os professores, os líderes, os entusiastas de comunicação, eles querem fazer educação, pelo simples fato, né, de querer fazer desse mundo digital um mundo melhor. Eles querem fazer por uma questão de mediatização, para se colocar mais aparente, né, nos meios sociais de comunicação, e aí a gente pode ter muitas finalidades, né? Eu quero estar nesse ambiente pela educação, mas também pela mediatização. Eu quero que o meu nome propague, né? Que o povo fala por aí, eu quero ser autoridade. Então, assim, a gente tem que entender e pensar criticamente também qual o papel desse professor e qual lugar ele quer ocupar nessa rede social digital. Então, o que é muito válido, né? Então, você é conhecido num determinado meio porque você fala de educação e tecnologia. Caramba, então vamos levar essa pessoa para uma palestra, né? Vamos convidá-la para um evento. Isso é importante também. Então, a pessoa pode querer estar nessa rede pela mediatização também, o que não é problema nenhum, e também pela monetização na era digital. Então, dentro da pesquisa de tese, eu compreendi realmente, né, que muitos dos professores não querem essa monetização porque eles não têm tempo para monetizar no digital, mas outros já conseguiram fazer essa profissionalização e, inclusive, abandonar os seus campos tradicionais, né, vamos dizer assim, de atuação, a sala de aula especificamente, por conta do digital. Então, a gente tem 3 grandes lugares que o professor pode se encontrar dentro dessa construção de comunidades educacionais online. Discute-se também
nesse estudo a respeito das literacias digitais, capital social, influência no campo da comunicação, é uma das partes, né, mais interessantes de pesquisa dessa tese, porque a gente vai entender a produção, circulação, consumo de sentidos e de significados em meios sociais digitais, o que está por trás dos conteúdos que são propagados, né? Qual a verdadeira intenção, qual o verdadeiro sentido, qual o verdadeiro significado daquilo que está sendo proposto por aquele professor. Então, aparentemente, às vezes a gente acredita que é uma coisa, mas quando a gente senta para analisar, para pesquisar, para ir a fundo realmente nas intenções, a gente consegue compreender muitos outros sentidos por trás daquilo. Literacias digitais para fins educacionais, a Unesco tem batido muito nessa tecla. Nós precisamos ter literacias digitais, que é o nosso letramento digital aqui no Brasil. O que é esse letramento digital? É como que a gente atua, como que a gente compreende, quais são as ferramentas que a gente tem conhecimento a respeito do digital. Então, eu compreendo uma imagem, eu compreendo uma figura, eu sei fazer uma pesquisa sobre isso, eu compreendo, como eu falei agora há pouco, os significados que estão por trás, se é verdadeiro, se não é verdadeiro, as fake news estão dentro dessa compreensão das literacias digitais. Eu sei fazer uso das ferramentas tecnológicas, né, que são necessárias para eu atuar na construção de uma comunidade educacional digital, por exemplo, CapCut. Eu sei fazer uso disso, eu sei fazer uso do YouTube profissional, que o professor João sempre me cobra, né, e vou fazer. Depois da defesa vem um outro momento, professor. Então, assim, é necessário que a gente tenha essas literacias digitais, e essas literacias digitais, pela minha pesquisa, ela cada vez mais tem que estar presente não só, né, para adultos, pessoas adultas que já estão buscando ali outras fontes de conhecimento, uma pós-graduação, não, elas têm que estar presentes desde da escola. A gente precisa crescer tendo essas literacias para que o mundo não vire realmente uma grande confusão daqui 5, 10 anos. Então, imagina, a gente está diante hoje, né, do universo de produções audiovisuais e fotografias feitas por IA. A gente precisa ter a literacia para compreender o que é verdadeiro e o que não é, porque senão a gente não vai conseguir mais atuar dentro desse campo. Teia de valor educacional, capital social, força das relações online, né? Então, quão importante é o capital social para que eu possa liderar uma comunidade, para que eu possa estar à frente de uma comunidade. E a gente vai ver dentro desse estudo que a construção de comunidade, ela é feita intencionalmente, sim, mas quem dá valor a ela são as pessoas que estão nessa comunidade. Então, não adianta eu, Aline Alves, querer agora abrir uma conta no Instagram e vou falar, vou liderar uma comunidade educacional, mas como assim? Né? Eu vou comprar as pessoas para estar nessa comunidade, então tudo isso é conquistado, tudo isso é adquirido. A partir do momento que eu consigo construir o meu capital social, vamos lá em Bourdieu, eu vou conseguir atrair pessoas para essa comunidade, e essa comunidade vai começar a ganhar força, vai ter propósito. E, por isso, a gente tem que caminhar alguns pontinhos antes, algumas casinhas antes, para que a gente chegue nesse universo já com o nosso capital cultural, intelectual e até mesmo financeiro, né? Depois a gente explica dos pormenores para que as pessoas me olhem e notem que naquela figura existe sim uma pessoa que pode falar sobre determinado assunto, uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que tem experiência na área, uma pessoa que é bem vista pela sociedade, pelas instituições como um todo. E a influência digital como elo para conectar pessoas em torno de comunidades educacionais. Essa influência, ela perpassa antes pelo capital social. Então, a partir do momento que eu tenho essa construção de capital social, que eu tenho ali uma base comunitária, eu começo a influenciar no digital, porque influenciadores todos nós somos. Eu influencio o meu filho, eu influencio o meu marido, eu influencio minha mãe, e assim como vocês também são. Todos nós somos influenciadores, mas quando isso vai para o digital, a gente precisa de alguns outros elementos para que sejamos considerados influenciadores digitais, especialmente se a gente está falando
de educação. Porque ser influenciador de moda, ser influenciador de humor, é um pouquinho mais simples, não é simples, mas é um pouquinho mais simples, né, do que quando a gente fala de ser um influenciador, um professor influenciador, tem um termo, agora eu esqueci o termo, não é educomunicador, tem um termo que o próprio Google desenvolveu, que fala sobre essa influência na educação, né, então que maravilha se todo mundo que fosse da área da educação quisesse ser essa influência no digital, porque a gente vai acabar povoando o digital com conteúdos muito mais ricos e conteúdos muito mais interessantes, educativos e que façam com que a gente construa uma sociedade melhor, uma sociedade mais cidadã, uma sociedade mais inteligente, porque o contrário está acontecendo. Então, dentro desse contexto, eu trouxe para vocês o problema de investigação, que foi quais são os elementos e as estratégias de comunicação e de sociabilidade de educadores, influenciadores em redes e mídias sociais digitais que favorecem a formação de comunidades educativas digitais, produzindo inovação nas formas de transmissão do conhecimento e popularização do saber científico. Então, o que esses professores estão fazendo? Quais são os elementos que eles trazem para a gente de inovação, de criatividade, que fazem com que haja transmissão de conhecimento e haja popularização do saber científico. E um dos pontos interessantes aqui é que essa popularização do saber científico acontece há muitos anos, mas depois da pandemia, as pessoas começaram, durante a pandemia, né, há 4 anos atrás, que foi quando eu iniciei as pesquisas da tese, entrei no doutorado, durante a pandemia as pessoas começaram a valorizar ainda mais os profissionais do campo da educação, os pesquisadores, porque eles entenderam que ali sim tinha uma fonte fiel para que eles pudessem, né, realmente entender e compreender tudo aquilo que estava acontecendo no mundo. Aí tivemos também algumas questões de estudos, quais são os elementos, ferramentas, estratégias de comunicação, de sociabilidade, que educadores e cientistas influenciadores usam em redes sociais digitais com fins educacionais que os levam a formar comunidades em torno de si. Então, vejam, eu analisei todos esses elementos para entender o que esses professores, o que esses cientistas fazem para que eles consigam formar essa comunidade em torno deles e para que isso seja propagado para outros professores que queiram influenciar. 2, questões de estudo, letramento digital, habilidades tecnológicas e competências pessoais de educadores e cientistas em meios sociais digitais, como isso pode contribuir para o fomento da transmissão do conhecimento e popularização do saber científico a partir do campo online. Então, gente, não adianta eu só ter uma habilidade tecnológica, eu sei editar maravilhosamente bem um vídeo, mas eu não tenho competências pessoais, por exemplo, de comunicação, que se a gente for no LinkedIn, né, ver uma vaga de emprego, uma das coisas que eles vão pedir em qualquer área, da engenharia à comunicação, é ter essa competência de comunicar, essa competência de se relacionar com as pessoas. Então, tudo isso também foi investigado. E quais são as literacias digitais, competências e habilidades dos representantes, educadores e cientistas influenciadores das comunidades de aprendizagem online analisar? Então, essas foram as questões de estudo, né, para que eu pudesse construir aí toda essa tese. Qual foi o meu objetivo? Analisar os elementos e estratégias de comunicação, educação e sociabilidades presentes em redes sociais e comunidades de educação online, com o objetivo de traçar diretrizes para a criação de comunidade educativa digital que sirva de base para todos nós, professores e cientistas, promovendo a inovação nas formas de transmissão do conhecimento e popularização do saber científico. Então, daqui para frente, a gente ainda vai conversar muito, né? A gente ainda vai se encontrar muito para a gente entender realmente quais foram essas diretrizes e que a gente possa juntos, aqui eu, vocês, no futuro, realmente promover essa inovação, né, na forma de transmitir conhecimento por meio de comunidades educacionais, por meio de redes sociais digitais, com a finalidade de construir comunidades educacionais online.
dentro da nossa metodologia de pesquisa, nós fizemos foi uma pesquisa qualitativa, né? Então, nós fizemos uma triangulação de métodos, o método bibliográfico, pesquisa fenomenológica e a netnografia. O interessante é que a netnografia, ela tem crescido, né, no mundo inteiro. Nesse meio tempo também eu fiz pesquisa sobre quais são os países que mais estão usando a netnografia como metodologia de pesquisa. Eu tive que levar essa metodologia, defender essa metodologia com unhas e dentes para que fosse aprovado no doutorado, e ela foi aprovada. É uma metodologia que está sendo já usada no mundo inteiro. Então, por meio dessa triangulação de métodos, né, a gente pôde assegurar a compreensão mais profunda do fenômeno estudado. Fizemos também revisão sistemática de literatura, fiz a brasileira, que mais tarde, às 18 horas, eu vou estar apresentando, defendendo ali o artigo, e também fiz a internacional. E olha que interessante, eu saí do Brasil com a graduação e o mestrado feitos aqui na Universidade Federal do Maranhão. Quando eu cheguei em Portugal, que eu fiz a minha primeira revisão de literatura, uma revisão de meses, né, muito bem ensinada pelo meu professor João Botentuí, na época do mestrado, eu entreguei a revisão de literatura para o meu orientador. Ele falou assim: mas você está em campo internacional, por que você fez revisão de literatura somente brasileira? E aí eu falei, uau! Né, ele disse assim: a gente precisa ampliar essa visão de mundo. E isso eu levo, né, esse questionamento dele, essa pontuação dele para todos os lugares que eu vou. Eu falo para os meus alunos em sala de aula, falo em palestras, em todos os lugares, porque por mais que o Brasil seja um país continental e que a gente tenha muitos estudos de qualidade, mas é interessante quando a gente pensa em práticas que são internacionais, que a gente analise o que está sendo feito realmente em outros campos, em outros países, em outras cidades. E aí a gente fez também a pesquisa internacional de revisão sistemática de literatura com a temática semelhante. E tivemos também uma abordagem quantitativa. Então, porque a gente estava trabalhando com muitos dados, muitos números. Já eu mostro para vocês a quantidade de postagens que eu analisei, para além de outras questões. Então, foi fundamental também que a gente integrasse a abordagem quantitativa no estudo qualitativo. Então, eu não considero a pesquisa como uma abordagem mista, mas nós utilizamos em algum momento a análise quantitativa também de uma forma complementar para as análises de redes sociais. Posteriormente, fizemos a pesquisa netnográfica, que para quem ainda não tem conhecimento a respeito do que é, ou já ouviu falar muito distante, né? A netnografia é uma pesquisa primordialmente observacional, participante. Então, sim, eu mergulhei em todas as redes digitais que eu analisei, que tem como base o trabalho de campo online, e assim como a etnografia, que a gente vai beber lá da fonte da etnografia, da antropologia, né, é baseado no contexto, ou seja, a pesquisa é diretamente relacionada aos conhecimentos locais do particular e do específico. Então, a gente não vai poder generalizar nessa pesquisa tudo o que foi analisado, porque ela é baseada em contextos. Como técnicas de recolha de dados, procedimentos, né, nós fizemos dados arquivais, investigação com notas de campo, dados de rede social, entrevistas, né? Então, tudo isso foi feito para desenvolver a pesquisa de construção de comunidades educacionais online. No total, gente, nesses 3 anos de pesquisa, né, porque o primeiro ano é teoria, nesses 3 anos de pesquisa foram 2.448 publicações analisadas por esta pessoa que vos fala, para desenvolver esta pesquisa com ênfase para a comunicação propagada pelo líder educacional das comunidades, bem como para as conversas geradas. E aí nós tivemos 69 páginas no software Word de notas de campo relacionadas a essas publicações. Claramente, também trabalhamos com a ética na pesquisa em redes sociais digitais. A ética tem que estar presente em tudo, né, dentro do campo científico, e nós também trabalhamos com a ética na pesquisa em redes sociais digitais. Todas as pessoas que participaram do estudo estavam conscientes e autorizaram, né, o estudo, e
foi importante para nós, para que nós pudéssemos nos balizar e também nos assegurar a respeito daquilo que estava sendo pesquisado. E aí, acho que eu não coloquei um dado importante, mas vou aqui pontuar para vocês. Fizemos pesquisa, eu fiz pesquisa com professores pesquisadores brasileiros, grandes nomes, né? Não, nenhum nome é revelado, mas eu entrevistei grandes nomes de pesquisadores locais, pessoas de renome, pessoas locais de renome internacional. Pesquisamos Brasil, Inglaterra e Portugal. Então, foram 3 países que eu analisei as redes sociais de professores, influenciadores ou de pesquisadores, né? Sempre pontuando que foram pesquisadores de grande renome em atuação no Brasil local, nacional e no campo internacional, pessoas também muito bem vistas pela sociedade, que tem uma base de comunidade muito forte e são reconhecidos tanto nos seus países como em outros países também. Então, foi uma pesquisa que me deixou muito grata por eu ter tido contato com esses pesquisadores e que, com certeza, todo esse diálogo que eu tive com eles por meio das entrevistas, algumas entrevistas foram face a face, presencial, e outras foram face a face por meio do Google Meet. E aí a gente chega ao nosso campo de análise de dados, né? Que a gente vai chegando, caminhando ali para o que a gente quer saber, como que a gente faz essa construção de comunidades online. Então, primeiro, na análise de dados, eu analisei redes e mídias sociais digitais com base no capital social. Então, partindo dos conceitos abordados no estudo, eu busquei compreender de que maneira as plataformas digitais influenciavam a formação, a manutenção e o desenvolvimento do capital social entre os indivíduos investigados. Assim, o objetivo geral foi identificar os tipos de capital presente nas comunidades de aprendizagem online. Então, capital normativo, capital institucional, ético, tudo isso foi analisado para a gente compreender quem são essas pessoas que lideram e qual é o capital social que essas pessoas detêm. Dentro das análises de redes e mídias sociais com base em capital social, a gente investigou como as plataformas digitais facilitam a criação de comunidades educacionais online, né? Então, não é só porque eu criei uma página na internet que eu vou ter uma comunidade. Não é isso. A comunidade é um senso comum. Analisamos a relação entre o capital social e os resultados anunciados, né, por membros do grupo em relação à aprendizagem, e identificamos também as barreiras e os facilitadores na construção do capital social em tais comunidades. Como eu falei agora há pouco, o que a gente analisou de capital? Relacional, normativo, cognitivo, confiança no ambiente social e também o capital institucional. Fizemos análise temática das entrevistas, fizemos análise de enunciação e, por fim, vem a análise e interpretação geral da pesquisa. Né? Então, afinal, quais são os elementos e estratégias de comunicação, educação e sociabilidade que favorecem a construção de comunidades educacionais online? E o que a gente percebe? Né? Que nessa nova cultura, a força das comunidades é muito grande. E elas sempre tiveram a sua importância social, mas agora elas têm o poder de serem fortalecidas globalmente. Então, a gente pode ter comunidades educacionais em nível global. A gente precisa pensar o local, sim, claro, mas a gente está diante, né, de uma possibilidade de formar comunidades em nível global, fortalecidas globalmente, por meio da possibilidade do aumento de números de membros e alcance de comunicação na internet. Então, nós repensamos as comunidades educacionais nesse contexto, tendo em vista que elas se expandiram e se diversificaram. Né? Então, como construir uma relação significativa com a educação por meio de mídias sociais digitais? Considera-se que alunos adultos demonstram uma forte motivação intrínseca para reconhecerem sua responsabilidade no aprendizado, engajarem-se ativamente no processo educacional e refletirem sobre suas próprias vivências. Logo, os ambientes de aprendizagem online devem ser projetados de forma a valorizar essas experiências dos adultos e promover discussões colaborativas entre os alunos ou
entre os membros das comunidades. Então, como eu posso impactar essa pessoa, esse adulto que faz parte de uma comunidade educacional online por meio do aprendizado, por meio de uma forma que ele valorize aquilo que está sendo repassado. Nem todos os educadores, pontuam na tese, que realizam a comunicação de ciência e educação online, eles consideram-se líderes de comunidade. Isso é uma das coisas que eu mais achei interessante nesse contexto, né? Tão pouco que haja comunidade em torno deles. Então, os professores, muitas vezes, estão tão acostumados a promover a educação, a ensinar, a educar, que quando eu questiono a respeito de ele ser um líder educacional e de ter uma comunidade, ele olha e fala, não é nada disso. Né? Então, é como se fosse algo muito distante para ele. Então, muitos, né, consideram isso muito longe da sua realidade. E ponderamos que o termo pode soar como presunçoso para alguns, tão acostumados a serem apenas professores comuns. Muitos não compreendem na pesquisa ou não revelaram o poder e a influência que têm e exercem no cenário educacional, mesmo que de suas próprias enunciações apontem indícios contrários. Então, muitos desses professores, alguns desses professores, não todos, mas eles falam que não tem o poder, não tem influência, nada disso, né? Mas às vezes no próprio discurso, na própria entrevista, a gente compreende que ele sabe sim que ele tem o poder. E nós, professores, nós sabemos que nós temos esse poder de influenciar, seja uma sala de aula ou seja um número maior de pessoas, né? Mas para alguns parece muito presunçoso. Então talvez seja o momento, né, da gente começar a refletir que nós temos, sim, um superpoder e nós estamos no digital com uma força muito grande, né? E acabar deixando essa concepção de que influência é só para influenciadores de outras áreas. Então, a gente começa a olhar esse campo como um campo também nosso. A gente pode se apropriar dele, sim, e não tem nada de errado com isso. Os mais céticos relataram veementemente que não existe comunidade. Abre aspas, um dos professores entrevistados. Não há, de fato, o conceito de comunidade. Neste caso, é simplesmente um grupo de pessoas que têm um gosto em comum. Ou seja, ele descreve o que pode ser um caminho para a comunidade, mas diz que não tem. Que gostam desse tipo de conteúdo e, portanto, seguem esse tipo de conteúdo. Então, a preocupação constante com a participação e envolvimento do público é tida como fundamental, pois sem ela não há senso de comunidade. Então, eu gosto do conteúdo do professor, eu sigo o professor, eu me integro ali naquela comunidade, sim, naquela rede, sim, eu tenho uma comunidade. E a gente precisa se preocupar muito com isso, como integrar essas pessoas, como fazer com que essas pessoas participem, se envolvam, porque se não tiver isso, não é comunidade. Tem mais aqui uma fala interessante, né? Que antes de engajar, é necessário atender às necessidades básicas de sentir-se seguro naquele ambiente. Então, a gente pensa, como essas pessoas podem se sentir seguros aqui na minha rede? Como elas sabem que elas podem realmente contar comigo? Então, isso significa que em ambientes virtuais, os alunos devem sentir-se seguros para que possam compartilhar e construir conexões de maneira eficaz. Do lado contrário, as lideranças educacionais têm o receio de não serem notadas na imensidão de conteúdos presentes diariamente em redes sociais. E aí o professor que é o mais cético de todos, né, falou, no fundo, abre aspas, nós lutamos contra a indiferença. Essa análise essa frase foi muito forte, né? Nós queremos que as pessoas nos vejam, queremos chamar a atenção do nosso público. Então, o que a gente observa é que ele faz tudo para ser visto e, ao mesmo tempo, ele não tem a ideia da força que ele tem. Por quê? Porque por trás ele tem o medo da indiferença, o medo de não ser visto. E ele foi uma das pessoas, né, esse entrevistado, uma das pessoas que já saiu até em publicações internacionais como uma das pessoas mais influentes na educação no seu país. Então, tal busca pode nos levar, muitas vezes, essa busca, né, por essa interação, por esse engajamento, leva muitas vezes à exaustão física e psicológica dos professores, que cada vez mais tem que ter mais conteúdo circulando
principalmente se os objetivos educacionais se misturam aos financeiros no ambiente online. Então, o professor disse o seguinte, professor A, todo ônus tem um bônus. Esse professor, ele é muito reconhecido no Brasil, né? Então, ele é muito queridinho pelo YouTube, pelo Google, e ele já abandonou a sala de aula tradicional. Mas ele fala, todo ônus tem um bônus. Por exemplo, eu hoje, querendo ou não, sou refém da produção de conteúdo. Porque se eu parar de entregar conteúdo, serei esquecido. Mais uma vez, o medo de não fazer a diferença, o medo das pessoas não lembrarem, né, dessa pessoa daqui 1 mês, 2 meses, se ela parar de produzir conteúdo. E se eu for esquecido, eu paro de ter retorno financeiro também. Então, a gente acaba se tornando refém disso. Né? Então, a gente imagina, vamos trabalhar com produção de conteúdos na internet, produção de conteúdos educacionais, e acha que está livre do burnout, mas não. Né? E esse professor, ele teve burnout por conta do trabalho na internet, sendo que antes ele trabalhava em 15, 20 escolas. Né? Então, é um trabalho também muito exaustivo e que merece muita dedicação. Então, quais são as estratégias, gente, mais utilizadas na busca pelo engajamento associadas às estratégias educacionais em rede, né? Pelo que foi mapeado aí na pesquisa. Uso de linguagem e ou de elementos humorísticos que vão desde acessórios, chapéus, roupas, passando por esquetes teatrais, até paródias associadas ao tema educacional da comunidade. Então, por exemplo, eu, Aline Alves, não faria uso dessa estratégia, mas 90% dos professores entrevistados fazem uso dessa estratégia para chamar a atenção do público. Adaptação de conteúdos para diferentes públicos, tendo em vista que nem todos têm conhecimentos em níveis semelhantes, né? Então, os professores, eles têm essa preocupação. Caramba, nem todo mundo vai saber o que eu estou falando aqui, mesmo que me acompanhe, porque toda hora está chegando gente nova. Então, eles têm essa preocupação de passar conteúdos mais básicos até os mais complexos, sempre lembrando que toda hora entra e sai gente da sua rede, os níveis de conhecimento são distintos. Fazem muitas provocações para incentivar a aprendizagem, desafios, tudo isso para envolver também as pessoas em ambiente de redes sociais digitais. Eu não apontei para vocês também, mas meu campo de pesquisa foi Instagram e YouTube. O YouTube foi um campo acessório, tá? A principal fonte foi o Instagram, mas eu também fiz análise do YouTube. Escrita colaborativa entre lideranças e membros da comunidade, convites constantes para participação. Então, o que vocês querem ver? Né? Qual o tipo de conteúdo vocês querem ver? Gente, vamos produzir um conteúdo, me ajuda aqui, né, no próximo conteúdo da semana que vem, de uma aula ao vivo. Então, essa chamada ao campo de atuação dos membros também é muito importante. Discussões polêmicas dentro do campo de estudo. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está em destaque aí, uma polêmica que está em destaque no digital, muitos deles usam, né, essa figura ou essa polêmica para chamar atenção para o seu conteúdo educacional. Ajustes regionais e culturais para atender um público mais vasto, mais global. Então, por exemplo, no Brasil, né, principalmente, nós temos diferentes culturas, diferentes formas de ver a vida no país inteiro, do Nordeste, do Sul. O regionalismo é muito forte no nosso país. Então, esses professores que têm o alcance, principalmente aqui no Brasil nacional, eles têm essa preocupação com os ajustes regionais e culturais. Então, o que a gente entende? Que uma comunicação eficaz, tanto consigo mesmo quanto com os outros, depende de ajustes constantes realizados pelo indivíduo e por aqueles com quem ele interage, em nosso caso de estudo. As comunidades de aprendizagem online, uma das coisas que mais me chama a atenção é que você tem que ter a sua veracidade, você tem que ser verdadeiro para construir essa comunidade, para que as pessoas entendam que elas podem confiar em você. Então, como eu falei agora há pouco, eu, Aline, se eu fosse abrir hoje uma rede social com fins educacionais, eu não ia usar nada humorístico, porque por mais que eu seja muito bem humorada com os meus alunos, mas
na internet talvez eu pudesse travar um pouco. Então, essa comunicação bem-sucedida é vista como essencial para a adaptação e sobrevivência, como um elemento central que integra todos os conhecimentos, conteúdos e situações, sendo o principal valor que estrutura e organiza nossas vidas. No caso da comunicação científica, um dos professores reflete sobre as preocupações da atuação docente em âmbito digital em relação ao aprendizado do aluno, né, que compõe sua comunidade de aprendizagem. Gente, os professores, eles querem que a gente aprenda mesmo, né? Isso foi muito real, muito verdadeiro em todas as pesquisas que eu fiz. Então, o professor F disse, quando você é um educador, você tem como uma preocupação passar, às vezes, um conceito de uma maneira mais completa, para agregar valor ao conhecimento do outro. E o que eu noto é que hoje, com a nossa geração que está ali acostumado com o mercado muito publicitário, às vezes não está focado em ofertar conteúdo de qualidade, mas se interessado em uma maneira mais rápida de jogar informação. Então, a gente termina perdendo espaço para esses conteúdos, só que a consequência disso é o aprendizado raso. Então, todo esse caminhar analítico nos levou, né, ao logradouro da influência digital. Então, no contexto da atuação, o indivíduo pode ser considerado um influenciador ao motivar pessoas a se interessarem pelo seu conteúdo, ou ao menos a superar eventuais dificuldades com o conteúdo proposto. Paralelamente, assume também o papel de liderança. Vocês são líderes, consideram-se líderes, porque é muito importante ter esse papel de liderança, consolidando-se como referência tanto para outros profissionais da área, como para professores quanto estudantes que buscam aprimoramento do seu conhecimento. Essa dupla função evidencia a capacidade de engajamento, impacto educacional exercida nas práticas educacionais de professores e de líderes de comunidade. E aí eu fiz um framework de construção de comunidades educacionais online, né, baseado nos elementos estudados. Organizamos esse framework com fatores essenciais em dimensões e ações práticas, para facilitar essa criação e manutenção de comunidades online, porque não é só criar. Vai que você cria e vira um fenômeno. O problema depois é manter, e é um trabalho muito grande. Então, dentro desse framework, nós tivemos 3 pontos essenciais: comunicação, educação e sociabilidade. Foram 3 dimensões muito importantes para essa construção de comunidades online. Dentro da comunicação, elementos importantes são interatividade, qual é a ação prática, né? Criação de fóruns, chats, videoconferências que promovam a troca ativa de informações, clareza, precisamos estabelecer regras claras para a participação, uso de linguagem simples e acessível, frequência, programar interações regulares, como atualizações semanais, reuniões, eventos online, transparência, né, compartilhar informações sobre decisões da comunidade, processos de gestão. No campo da educação, conteúdo relevante, personalização, a gente pode personalizar também a educação no ambiente digital. Então, oferecer trilhas de aprendizado individualizadas ou trilhas de aprendizado flexíveis, PDF, por meio de outras tecnologias também. Metodologias ativas, sim, podemos usar metodologias ativas para a construção de comunidades educacionais online, no Instagram, no YouTube, né? Então, incorporar dinâmicas colaborativas, como projetos em grupos, resolução de problemas. Então, deixar um problema para que as pessoas possam resolver esse problema em um curto espaço de tempo e depois receber esse feedback, né, dos seus membros da comunidade. Capacitação tecnológica, disponibilizar tutoriais, treinamentos sobre o uso de ferramentas digitais utilizadas na comunidade. Ah, mas você utiliza uma ferramenta que eu não sei. Cara, então vou te capacitar, vamos lá, né? Vamos juntos. E sociabilidade, interação social, a gente pode organizar espaços para network informal, discussões em grupos como o WhatsApp ou Slack, pertencimento, estimular a colaboração em metas comuns, como projetos comunitários ou eventos conjuntos, inclusão, garantir a acessibilidade para as pessoas com deficiência e diversidade cultural nas escolhas de temas e dinâmicas, e reconhecimento, né, instituir práticas de celebração, como destaques semanais, prêmios simbólicos ou feedback
para o público de uma maneira positiva. Então, tudo isso a gente pode usar dentro da construção da nossa comunidade. Então, consideramos, por fim, só para finalizar aqui, que a difusão científica é considerada um instrumento e até mesmo um movimento social capaz de intermediar o fortalecimento da cidadania e da democracia. Por isso, a qualificação nossa, enquanto professores, nossa, enquanto cientistas de diferentes áreas para atuação nos meios sociais digitais, por meio de um ecossistema colaborativo, é necessária, é vital para que características pessoais como criatividade, inovação, crítica e comunicação sejam potencializadas com a capacitação técnica e gerencial de práticas de comunicação e de letramento digital. Então, assim, poderá haver um maior desenvolvimento da educação e da ciência, por meio da difusão e circulação de saberes científicos de uma forma muito mais clara, mais objetiva. A gente não quer levar aquela comunicação científica complexa que é feita nos artigos científicos muitas vezes, né? Mas de uma maneira muito mais acessível ao público. Afinal, o nosso objetivo, ao pensar uma comunidade educacional, é educar, é levar conhecimento. Por isso, nós sugerimos na tese a implementação de programas de capacitação focados na integração de habilidades digitais e comunicacionais para educadores e cientistas. E nós não podemos deixar de sublinhar que as redes sociais digitais podem ter um impacto também negativo na sociedade, tudo isso é discutido também na tese. Então, os desafios apresentados por algoritmos que moldam o nosso olhar são muito importantes e requerem uma atenção urgente. A gente não está compreendendo que nós estamos sendo levados pelos algoritmos e que isso pode ser muito negativo. Então, é fundamental promover uma abordagem crítica ao usar as redes sociais, aliada a uma política pública eficaz e a uma educação voltada para a compreensão dos mecanismos digitais. Então, essa é uma das discussões também mais vitais ali dentro da tese. Quais são esses mecanismos digitais e para onde esses mecanismos digitais estão me levando. Então, somente assim será possível transformar as redes sociais digitais em aliadas verdadeiras da educação e não em barreiras ao aprendizado, como muitos veem hoje essas redes e que, de fato, elas são, porque nós passamos horas e horas, 6, 9 horas por dia no digital. Então, gente, é isso. Eu agradeço muito. Aqui tem as principais referências aqui da apresentação. Tá? E muito obrigada. A gente se vê também aí nas redes sociais, @Aline Alves, @simplesmente comunico. E vai ser um prazer eu dialogar e continuar dialogando com vocês sobre essa construção de comunidades educacionais nas minhas redes sociais. Obrigadíssima pela atenção de todos. Obrigado, Aline. E, assim, essa é uma temática que, assim, teu foco foi a questão dos professores, né? Mas se a gente for analisar de uma perspectiva ampla, a grande maioria dos profissionais hoje, eles terminam utilizando a sua profissão para mostrar o que eles fazem nas redes e terminam se tornando também educomunicadores, professores daquilo que fazem. Por exemplo, eu sigo um médico que ele se formou faz pouco tempo. E aí ele tem um canal no Instagram e ele está todo o tempo ensinando coisas, né, sobre as doenças, como se prevenir, como fazer os exames, como interpretar as informações dos exames. Então, assim, ele não deixa de ser um educador, na medida em que ele está trazendo informações para outras pessoas relativamente a coisas que ele estudou. Né? No formato mais leve, no formato mais agradável e que de fácil acesso da linguagem. Então, isso tem sido fundamental para que eles consigam divulgar seus serviços e se diferenciar no meio de um grupo gigantesco de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. E agora, com o aparecimento de todas essas faculdades de medicina, aí mesmo que eles vão ter que investir em tudo isso. Exatamente. Né? São médicos, são dentistas, são esteticistas, são que as pessoas, nossa, aprendi tanto com fulano e termina influenciando positivamente para que ele queira ser atendido por aquela pessoa. Exatamente. E para que ele tenha confiança. Né? Então, essa construção de comunidades, como o senhor bem pontuou,
ela foi focada, a pesquisa foi focada em educadores, porque a ideia é propagar, né, a respeito da popularização da educação e da ciência, mas todos os campos são muito bem-vindos, né, para a leitura desse estudo, para a compreensão desse estudo, porque é vital hoje para você estar. Não adianta mais você ter o diploma, pura e simplesmente. Você precisa agregar muito em torno de si, principalmente quem é profissional liberal, né, para que as pessoas tenham confiança no seu trabalho e que sejam influenciadas positivamente por você também. Com certeza. E eles terminam depois querendo sair do mundo físico, né? Ou seja, da sala de aula física, e migrando para esse mundo digital, já que você não vai ter só aquele grupo de alunos ali na sua cidade, você vai ter o mundo inteiro, às vezes, assistindo tuas aulas, teus pensamentos, e assim podendo difundir muito mais conhecimento e monetizar muito mais essa informação. E todos os infoprodutos que estão ali associados àquela prática, como, por exemplo, a criação de e-books, ou ainda materiais personalizados para determinados grupos que são ali seguidores que pagam para assistir aquele material exclusivo do professor e muito mais, né? Então, de fato, é um campo grande. A gente discute também na tese a respeito do mercado digital, né? Porque aqui foi só um pequeno recorte do que foi pesquisado, foram muitas pesquisas dentro de uma só, né? E a gente fala sobre o mercado digital também. E a decisão para você ingressar nesse mercado como o único campo de atuação seu na área docente tem que ser pensada com muita cautela. Isso também é bem pontuado na tese, por meio das entrevistas com os professores. De todos, somente um saiu totalmente da sala de aula. Né? Os demais ainda estão nesse processo ou de migração ou querem manter os dois locais de atuação, que é muito mais difícil, porque se a gente já tem muito trabalho em sala de aula, imagina, né, no digital. Então, é muito cumulativo, e isso pode ser muito preocupante também para a nossa saúde mental. Exatamente, porque aí você chega cansado, aí você diz, poxa, eu queria gravar um vídeo sobre isso, mas aí você tem que montar o estúdio, você tem que se preparar, botar luz, tudo, né? Todo para que aquele vídeo fique de qualidade, porque também não adianta você entregar qualquer coisa, senão não vai ter visualização e o objetivo não é esse. E aí vai ser o trabalho inverso, ou seja, em vez de potencializar a sua imagem, vai queimar a sua imagem, né? Exatamente. E tem muitas maneiras do professor viver do digital. Então, vocês estão assistindo aqui esse simpósio nesse canal, que é um canal que eu também gravo um monte de coisas, videoaulas, tutoriais, né? E teve um que eu gravei chamado Professor Viva do Digital, mostrando milhões de coisas que o professor pode fazer no mundo digital para se destacar, né? Desde aulas particulares online, palestras online, vídeos curtos, tutoriais, escolher determinado nicho, e tem muitas coisas, né? Depois vai lá procurar o vídeo para vocês assistirem, porque pode ser um caminho, uma saída, né? Para aquelas pessoas que estejam em busca de oportunidades e que não querem sair da docência, mas vão continuar fazendo isso e de uma maneira muito mais alargada. Né? Exato. E o nosso professor João, né, gente, ele é um grande influenciador também, né? É uma pessoa que a gente tem como exemplo realmente nessa área também, porque ele é um grande professor e um grande influenciador, né, dentro desse campo digital, um grande líder de uma comunidade que fala sobre educação, tecnologias educacionais. Né? Então, é alguém aí para a gente também sempre estar olhando e observando os caminhos que ele tem traçado, porque são caminhos muito positivos também. A gente tenta. Aí Dá o Elvis colocou assim, ó, a literacia digital, no momento atual, é essencial em diversas áreas do conhecimento e também nas relações profissionais, sobretudo na formação crítico-reflexiva e na tomada de decisão. Né? Então, tem tudo a ver. Aí outro comentário diz assim, excelentes reflexões, quem já assistiu o documentário O Dilema das Redes e o filme Rede de Ódio, sabe muito bem como uma influência digital molda uma sociedade. Alguns professores têm medo, né? E é verdade, eu já tinha conversado com a Aline outro dia sobre como
uma informação que você repassa, se você tem ali uma rede de pessoas que te seguem, que assistem, né, os teus conteúdos, como aquilo impacta, né? Então, eu fiz um teste com uma jornada que eu fiz sobre escrita de artigos científicos, e eu disse para o Aline o quanto de cliques que tinham, né, naquele livro que eu tinha indicado, né, para o material. Então, como, né, uma informação que você veicula e que você diz que é importante, que é válido, como as pessoas vão atrás daquela informação. E aí aumenta a sua responsabilidade, visto que você não deve indicar qualquer coisa, apoiar qualquer coisa. Desde o momento em que você encontra uma postagem, às vezes negativa na internet, que você curte, as pessoas estão observando que você segue aquela linha, que você segue aquela diretriz, ou que você é apoiador daquela causa, positiva ou negativa. Então, a sua influência, ela está sendo observada ali para os dois lados, né? E o nosso peso fica ainda maior, né? Porque é em escala global, né? E nós temos que cada vez mais trabalhar no campo da ética. Nós já somos pautados na ética para estar em sala de aula, nós temos que ter ainda mais essa consciência a respeito das nossas práticas éticas no digital, porque a disseminação é muito grande, né? A propagação é muito maior. Exatamente. Então, uma informação, uma fotografia, um comportamento, uma frase mal colocada, ela pode, né, te causar grandes prejuízos. E até mesmo determinadas falas tiradas de contextos, quando mal interpretadas, até que você prove para outras pessoas o contrário, é muito difícil e complicado, né? Então, tem alguém, o Darlan diz que adorou o framework. Obrigada, Darlan. Te dando os parabéns, né? A Silvia disse que achou excelente também. A Lene Oliveira, parabéns, professora, excelente, rica pesquisa. A Cristiane diz que é muito generoso. Deve ter sido algum momento que você falou Sim. alguma coisa que ela achou que é generoso, né? Sabrina diz que tem uma professora chamada Prigel, que já conseguiu sair da sala de aula, e ela revela mesmo que não é fácil. Já acompanho há 5 anos. É porque quando você sai de sala de aula, você precisa produzir o tempo todo. Então, exatamente. O YouTube ele é muito cruel. Se você deixa de entregar conteúdos novos, ele automaticamente também deixa de recomendar os conteúdos antigos que você tem. Então, quanto mais você produz, mais ele vai te abrindo espaço. Né? Quanto menos você produz, ele vai entendendo que é como se você estivesse, né, saindo daquele mundo. E não é verdade. A gente às vezes entende, poxa, eu já produzi tantas coisas, agora vamos fazer com que essas coisas, né, circulem bastante e vou dar um tempinho para descansar. Não, não pode. Ele não entende dessa maneira. Ele entende que você tem que estar o tempo todo como uma máquina produzindo, e às vezes você diz, mas meu Deus, já produzi sobre tantas coisas, o que mais que eu vou falar, o que mais que eu vou escrever sobre, né, para gerar aquele conteúdo que possa engajar, motivar e sensibilizar as pessoas para assistir. Então, não é fácil também pensar. Então, às vezes eu pego assim um caderninho e vou anotando algumas coisas, algumas ideias que vão ser gravadas, sei lá, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, quando eu tiver maior disponibilidade mais tempo. O que alguns professores fazem, né? Então, tem um professor que ele tem uma temática específica. Ele, meu Deus, é a mesma coisa, eu já fiz de tudo. Então, ele vai num conteúdo, por exemplo, que foi muito bem visto pelo público, teve muita interação, e ele faz de novo ele faz o mesmo conteúdo novamente, mas de uma outra maneira. Ele faz uma reciclagem do conteúdo. É uma dica também dele. Exato, um refresh. E às vezes você fica se perguntando, poxa, aquele vídeo ali ele é tão instrucional, traz tantas informações legais e não tem visualizações. E às vezes um vídeo tolo que a pessoa ensina tudo errado, tem milhões de visualizações, né? A gente não entende muito bem como que isso funciona, né, na cabeça das pessoas. E aí a Roseli disse que excelente pesquisa. Olha aí, ó, o Aline, o pessoal já está validando, já está te dando título, já me apresentou para a banca, né? Então, para a banca é dia 22. Então, dia 22, todo mundo aí, pensamento positivo aí para o Aline, com certeza vai dar tudo certo nessa defesa, né? E aí,
Era sobre você que a Cristiane estava falando, que você é muito generoso, que uma hora eu falei. E é verdade, viu, Cristiane? Ele é uma pessoa muito generosa. E quem tem o prazer de ser amigo ou de beber dos conteúdos dele, com certeza vai ter, né, muito a crescer junto com ele, que o professor João não existe. Eu acho que todo mundo tem muito a ensinar e que vocês devem realmente criar canais, espaços para partilhar esses conhecimentos, porque eu adoro ver as pessoas crescendo e também aprender com essas coisas novas que elas estão trazendo para nós. Por isso que eu sempre digo que o Aline ela não deve ficar lá só no Instagram, ela deve avançar para o YouTube para levar esses conteúdos para lá também, que vale a pena, tá? Vamos lá, quero ver todo mundo comigo, então. Seguidores em uma semana. Estou igual os professores entrevistados, morrendo de medo de ficar falando sozinha. E aí a Sabrina diz assim, é verdade, há o mesmo peso nesse papel docente, tanto na sala de aula quanto no YouTube. E aí precisa mesmo ter um equilíbrio emocional, né? Então tem que dosar a quantidade, senão você realmente vai pirar, porque fazer as duas coisas é realmente complicado. Mesmo. A Cristiane diz, sigo ele daqui da UNB. Olha aí, ó. Que maravilha. Desde antes da pandemia, ela já fez várias formações comigo, então, uma pessoa também fantástica. E aí a Shirley diz, parabéns, Aline, ineditismo na sua pesquisa, vai ser sucesso essa defesa. A Shirley que defendeu recentemente, como diz em Portugal, é a doutora mais fresca do momento, porque é a que está mais... Vamos trocar figurinhas, Shirley. Doutorado em ensino lá na Univates, eu tive o prazer de participar da banca dela e ela arrasou, né? Um trabalho impecável. E também recomendo a leitura sobre competências digitais, tá? Se vocês colocarem o nome dela e competências digitais, daqui mais uns dias já vão ter acesso à tese que ela deve entregar. Já vou anotar. Uma pesquisa aí muito, muito bem cuidadosa, muito bem detalhada e que traz dados, de fato, muito relevantes e que vale a pena a gente ler com calma, porque são coisas inéditas, né? Que ela se debruçou ao longo de bastante tempo aí para fazer esse trabalho e um volume de dados aí incrível que ela fez uma triangulação fantástica, né? Então, parabéns mais uma vez, Shirley. Já estou seguindo aqui a Shirley, que eu quero trocar figurinhas. A Shirley é danadinha. Ela disse que, para você contar com ela, que ela está aí para apoiar. E aí, alguém disse que também já está seguindo, né? E é isso, Aline, né? Agradeço a sua participação, parabenizo pela escolha do tema, né? Engraçado que há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no doutorado, eu tinha uma amiga que pesquisava também sobre comunidades de prática online, né? E aí a gente sempre trocava figurinhas, e aí quando você falou que ia fazer um trabalho sobre essa temática também, achei que realmente merece muito. Então, apesar de já termos aí uma grande quantidade de trabalhos, acho que é um tema que ele não se esgota, ainda tem muita coisa para pesquisar. E cada vez mais, com as redes sociais ampliando, esses canais de comunicação ampliando, abre-se novos espaços aí para pesquisas em outros nichos. Você foi em cima de professores, né? Alguém pode perfeitamente pegar essa mesma organização para fazer um estudo com profissionais da área da saúde, né? Investigando o potencial deles de ensino, né, na área, né, da saúde, e perfeitamente vai dar outra pesquisa, às vezes com resultados completamente diferentes, né, inovadores. Então, vale a pena aí se debruçar por essa causa, né? Então, sucesso. Desejo aí que sua defesa seja aí brilhante, assim como você, né? Obrigada. E aí a Shirley coloca que é sobre conhecimento específico da área da comunicação. Você percebeu que eles procuraram cursos na área? Fiquei curiosa. Não. Ninguém falou sobre cursos em área de comunicação, sobre como melhorar a oratória, nada disso, né? Então, inclusive seria muito importante que todos fizessem, né? Apesar de que a maioria já tem uma equipe ali por trás, tem profissionais de edição, né? Fotógrafos, mas eles próprios não citaram em nenhum momento
né, a respeito dessa busca mais por conhecimentos na área da comunicação. A maioria tem realmente essa característica de ser uma pessoa muito comunicativa, mas não citaram essa busca por uma especialização, por um aprofundamento na área da comunicação. Perfeito. E aí, alguém colocou, né, perguntaram se o mini curso será por aqui. Ellen, sim, vai ser por aqui, tá? A partir das 18 horas, tá? E a Shirley também agradecendo, dizendo que eu fui o orientador não formal dela, né? Que a gente Ele tem trocava. um monte. Tinha que ter no WhatsApp, orientador não formal, o João ia ganhar todas. Não, o orientador oculto, porque se o orientador descobrir, ele não vai gostar, né? Então, estou sempre ali apoiando de alguma forma, tá? Obrigado e nos encontramos em 2026, já com a doutora Valine, né? Ah, maravilha! Se Deus quiser. Maravilha. E E daqui 18 a horas vou estar defendendo artigo também, tá? Exatamente. Então, pessoal, às 18 horas, aqui nesse mesmo canal, nós vamos ter o mini curso, né, com o Jonas, né? Vou dizer aqui para vocês como é o nome do mini curso, que é a utilização da inteligência artificial na avaliação da aprendizagem, tá? Vai ser nesse mesmo canal. E vamos ter também, a partir das 18 horas, várias salas de comunicação, tá? Então, vou liberar o Aline, que ela deve estar ali também cheia de compromissos, tá? Obrigado, Aline.